Glória a Deus. Amém? Quem está feliz? Aqui eu estou sentindo muita presença de Deus. Eu peço para que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo está falando para a igreja. Amém? Agora, hoje vai ser um culto para os sacerdotes desta casa. E os sacerdotes desta casa é você e eu. Mas quem sabe o que é ser um sacerdote? E é sobre isso que nós vamos falar. Falamos muito sobre ser um sacerdote. Ser uma pessoa que foi constituída por Deus. Esse, queridos, esse som de coração aí é o microfone que está com pulso. Parece um coração. Então, não sei se pegar um outro microfone. Mas assim, você precisa entender que Deus ele te constituiu. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim que ele te constituiu rei e sacerdócio. Todos já sabem o que é ser rei, né? As atribuições de um rei. Já conhecem ou não? Não? Alguns estudaram o que é ser um rei e o que cabe ao rei fazer? Alguém? Eu quero dizer para vocês que Satanás tem investido pesado para tirar você do papel que Deus te constituiu. Som. No papel que Ele te constituiu. É isso aí. E para que você entenda o que é ser um rei, que não é o que nós vamos falar hoje, o rei, ele tinha, como se muitas pessoas falassem hoje, ele era o ditador. O nosso Deus é um ditador. Quem não gosta de ditador? Não gosta de Deus. Ele manda e cabe a nós obedecermos. A ele toda a glória, toda a honra e todo louvor, mas ele sabe muito bem ser um ditador. Além dele ser um ditador, ele te constituiu, ele disse assim, olha, aquilo que eu sou, até um determinado tempo, em um determinado momento, ele foi e acabou. Aqueles que não faziam o que ele mandava, o que ele fazia? Matava. Isso era um ditador. Não faz o que eu mando, morre. Desobedeceu, abre a terra, põe uns lá dentro e falou assim, acabou para vocês, seus desobedientes. Morre. Enquanto a pessoa não sabia ser obediente a Deus e não sabia se sujeitar a Deus, morria e ia para o inferno. Deus deixou de ser ditador? Ele continua sendo. É Ele que dá as regras. É Ele que dá as regras. E cabe a nós obedecermos. Eu acho que é o violão que está ligado. Mas esse não é o que eu quero falar hoje. Não estou querendo falar sobre o que é ser um rei. Mas eu quero que você entenda que com o passar do tempo, nós gostamos muito de política. Não é assim? Gostamos muito de política e queremos ser o bonzinho para todo mundo. Então vamos mudar. Deixa esse rei para lá. Vamos agora constituir, parlamentos. Vamos constituir agora um outro tipo de governo. Vamos tirar o rei. A palavra diz, esse povo não sabe ter um rei. Ele mesmo muitas das vezes disse, esse povo não sabe ter um rei. E deixaram para lá. E por muito tempo, tudo que você fizesse, querido, a palavra diz assim, que quando nós estivéssemos educando os nossos filhos, nós íamos preparar os nossos filhos para nós? Não. Nós íamos preparar os nossos filhos para o Rei da Glória.
Os nossos filhos deveriam ser conduzidos de uma maneira em que pudesse servir ao Deus Pai Todo-Poderoso. Um Deus de amor, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que ama, um Deus que sabe ser rei, um Deus que sabe ser pai, um Deus que sabe realmente cuidar e proteger. O que muitas das vezes nós achamos, e enquanto eu estava falando aqui, alguns até estavam pensando, puxa vida, agora quer ter rei agora sobre a terra. Não, querido, é que muitas das vezes nossa mente ela foi preparada para repudiar o rei. Se nós falássemos assim, hoje aqui no Brasil vai ter um rei. Não, rei, voltar para o passado, voltar para a antiguidade, que é isso? Ele é o rei da glória. Ele continua sendo o rei da glória. Mas nós, muitas das vezes, queremos repudiar o rei. Não nascemos para servir, não nascemos para obedecer, não nascemos para se sujeitar, não nascemos para se humilhar, não nascemos para isso. E por causa dessa natureza, nós não sabemos obedecer, não sabemos nos sujeitar, não sabemos nos humilhar, mas Deus diz, o que se humilha, Ele exaltará. O orgulhoso, Ele abaterá. Ele trata o orgulhoso como deve ser tratado. E eu estou dizendo isso para vocês porque a palavra, ela não é uma constituição terrena, ela é uma constituição celestial. E nós não estamos aqui para ser guiados por constituição ou qualquer tipo de política mundo. Nós estamos aqui para conduzir e sermos conduzidos pela palavra de Deus. Deus te fez rei e te fez sacerdócio. Ah, pastor, não mistura a palavra na igreja, não se mistura política com o quê? Com a religião. O que está escrito? Está aí, Apocalipse. Olha, hoje nós vamos ter uma pessoa lá em cima que vai ser bom para cuidar do computador, porque eu trouxe aqui mais de uns 36 capítulos e versículos. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Ô, glória, liga aí, Deus, em nome de Jesus. Vai dar certo. A palavra lá em Apocalipse diz que Ele nos fez, Ele nos constituiu, segundo uma ordem, que eu não vou falar agora sobre o que é essa ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, uma pessoa que não tem início de dias, nem fim de dias. Isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 8, do verso 1 em diante, vai falar sobre esse sacerdócio real. Esse Melquisedeque, a palavra diz assim que Melquisedeque, ele não tinha início de dias e nem fim de dias. Ele era semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Ele era rei de Salém, que hoje é Jerusalém. E esse, que não tinha início de dias e nem fim de dias, ele recebeu o dízimo, olha só, de quem? De Abraão. Abraão venceu uma guerra e pegou os despojos e deu o dízimo a Melquisedeque, uma pessoa que não tem início de dias, não tem genealogia. Pensa numa figura. Lá no Velho Testamento, sem início de dias e sem fim de dias. E ele, a palavra diz assim, não se engane vocês, nem o pai Abraão é maior do que ele. Abraão pegou os dízimos e ofereceu a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era príncipe da paz. Rei de Salém. Não tem início de dias e nem fim de dias. Quem é ele? Está vendo como a revelação já está chegando para vocês? Oh, glória! Apocalipse 1,16 diz assim, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Opa, está no 16, é 6. E nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a Deus, o seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ninguém quer ser dominado.
Eita Deus! Ninguém quer ser dominado por ninguém, mas Deus diz que nós, além de sermos reis, vamos nos sujeitar ao Rei da Glória. E ele diz assim que ele é Rei dos reis. Por quê? Porque ele te constituiu rei. E ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E mais, ele é o sumo sacerdote. Ele é acima de todos os outros sacerdotes. Você que é sacerdote vai se sujeitar ao sumo sacerdote. Agora, antes de continuarmos, eu quero dizer assim para vocês que quando estamos aqui fazendo o papel certo, da maneira correta, a paixão de Deus te pega tanto que você não quer nem saber se você é rei, se você é sacerdote. Você quer amar e derramar daquilo que você recebeu, do amor que você recebeu primeiro. Quando Deus dá esses benefícios para nós, por que Deus nos dá galardão? Porque o homem, querido, tem na sua natureza a recompensa. Alguns vêm para a igreja porque, eu vou receber tal coisa. Eu vou para a igreja porque eu quero ser curado. Eu vou para a igreja porque eu preciso que o meu relacionamento emocional seja sarado. Para que o meu físico tenha cura. E para que o meu espírito volte para Deus. Querido, muitos começam a vir para a igreja por um objetivo. Ele quer algo em troca. E Deus falou assim, puxa vida, esses filhos, esses abençoados desses filhos, para passar de ano eu tenho que dar uma bicicleta. Né? Olha só, para ele abençoar outra pessoa, olha só como nós somos. Uma pessoa da sua família está lá precisando fazer uma operação num hospital, custa R$7.000. Aí você chega na igreja e fala assim, pastor, o meu parente está precisando de uma operação e custa R$7.000. O que nós podemos fazer para que a igreja abençoe ou dê alguma coisa para ajudar esse abençoado que está lá? Aí você pega e diz assim, olha a obra morta. Você pega e diz assim, pastor, eu tenho um carro, vamos rifar ele. Aí, além de nós fazermos a rifa, as pessoas vão falar assim, puxa vida, eu posso ganhar um carro. É jogo, meu irmão. Você está incentivando as pessoas não na verdadeira fé. Você está incentivando a pessoa em barganha. Você está incentivando as pessoas da igreja a barganhar com Deus. Se você tem alguma coisa para abençoar alguém, seja de coração. Sabe? Não, mas é porque eu preciso fazer uma viagem. Aí você, tem uma bicicleta aqui, pastor. Ela custa R$1.000. Vamos rifar ela. E dá para os outros. Querido, isso fazem em escola, para a princesa da festa. Da festa não sei do não sei o quê, não vou nem falar. Queridos, eu quero dizer para vocês que tem algumas pessoas, e eu acredito que ela está sentada aí nessa cadeira, que ama a Deus e recebeu o amor de Deus de tal maneira, que quando alguém fala assim, olha, eu estou precisando fazer ali uma operação para aquela pessoa, eu não tenho esse dinheiro, mas quem pode ajudar? A igreja toda faz assim, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Daí a pessoa pergunta, eu pergunto para vocês, o que vocês vão ganhar em troca? Financeiramente, nada. Porque vocês receberam a cura de graça. Porque vocês receberam a libertação de graça. Porque vocês receberam o amor de Deus de graça. E porque vocês querem barganha, Deus não barganha. Ele dá. Nós recebemos galardão, nós recebemos recompensas, porque Ele nos ama. Você não precisa fazer nada. A palavra de Deus diz que as bênçãos correrão atrás de você. E quando você faz um negócio desse, querido, Deus começa a falar, puxa vida, está perdendo todo o dinheiro para salvar o outro. Está dando tudo que tem para
para salvar uma vida, sem esperar nada em troca. Aí Deus pega e fala assim, sabe de uma coisa? Vou encher esse bichinho de poder. Vou encher ele da minha graça, porque ele entendeu o meu amor. Ele não faz nada em troca. Algumas pessoas querem orar por aquelas pessoas que têm uma condição financeira grande. Mas o amor de Deus não é assim. Ele salva tanto o rico quanto o pobre. E ele mesmo deu uns para. Ele mesmo deu. Você, querido, tem que ter esse amor genuíno. O problema é que muitas das vezes nós olhamos para o pobre na rua e ele está ali, a primeira vez que você vê aquele pobre, você fala, meu Deus, está aqui na rua, passando essa dificuldade. Meu Deus, e eu estou lá na minha casa, estou bem. Aí no outro dia você vê ele lá de novo. Puxa vida, ninguém fez nada. Aí no terceiro dia você vê ele lá de novo. No quarto dia você vê ele lá de novo. 30 dias depois você está passando por cima dele e nem está fazendo nada. Por que isso? Porque o homem, ele vai se acostumando com o ambiente em que vive. Que isso nunca aconteça com você. Que o amor de Deus te pegue de uma maneira tal que você fique sempre sendo acomodado, incomodado por Deus. Nós estamos aqui procurando fazer isso com os jovens daqui. Eu, na minha cabeça, eu ia colocar todos os jovens quando completassem uma idade tal. Eu ia levar eles para as missões. Se eu não pudesse ir, eu ia indicar uma escola, eu ia fazer alguma coisa para que eles pudessem ver o amor de Deus. Como a palavra diz, a um desses pequeninos que vocês fizerem, a mim vocês estão fazendo. Coloca o teu filho, querido, no quartel de Deus. Yes. Coloca o teu filho no quartel de Deus, para ele ver as verdades de Deus. Quando o teu filho estiver lá, ele vai colocar as mãos sobre o enfermo, e ele vai dar as rajadas de Deus sobre eles. As armas de Deus sobre a vida dos nossos filhos, é isso que nós devemos fazer. Colocar sobre eles um poder que nós não podemos colocar fisicamente, mas espiritualmente. Você dando para os teus filhos poder para curar. Ensinando a eles a profetizarem, a curarem, a serem usados por Deus. E ensinar da maneira correta. Meu filho, você vai curar, mas fique sabendo de uma coisa, você não vai receber nada em troca. E eu quero dizer para você que o teu filho, ele pode ser lançado para a morte. Eita Deus, que é isso, pastor? Teu filho nunca foi teu. Ele veio de Deus. E ele é um presente de Deus para você. Se Deus quiser levar ele, não, pastor, ele é meu. Deus diz para mim e para você, não se apegue a isso. Não se apegue à tua esposa, não se apegue ao teu pai, não se apegue ao teu filho, não se apegue. Como assim, pastor? Eu amo eles tanto. Deus está dizendo assim, aquele que não deixar pai e mãe, filhos e amigos e tudo por amor a mim, não é digno de ser. Por que Deus faz isso? Ele fala assim, meu irmão, quando morre, está com ele. E você, quando morre, vai para onde? Vai com Deus, querido, ele vai estar lá. Os teus entes queridos vão estar lá. Estou fugindo da passagem, da palavra. Mas Deus sabe o porquê disso. Queria tanto que esses meninos recebessem uma armadura para serem soldados de Deus. Capacete, couraça, cinturão da verdade, calçados os pés com o evangelho, tendo nas mãos a espada. Eu lembro de um jovem que eu evangelizei, e ele falou assim, pastor, antigamente eu usava uma arma para me proteger e para tirar a vida dos meus inimigos.
Hoje eu tenho a palavra, que é a arma de Deus. E que ela hoje salva vidas e dá direção. Nós temos aqui alguns jovens que foram ali para a escola, eu ia falar escola Alcance. É Alcance mesmo. E tá aí já o vídeo? Olha só o que Deus faz com a gente. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Queridos, esses jovens precisam experimentar isso. Você sabia que tem uma alegria que você não consegue ela em canto nenhum? A não ser no dia em que você evangeliza? Que se chama a alegria da salvação. E que um dia, quando alguém se converte, não apenas você fica feliz, mas anjos nos céus fazem festa, porque um pecador se arrependeu. Isso é tremendo. Alguém de vocês quer compartilhar alguma coisa? Vem aqui então. Calma, Denilson, não é você não. Ele fez uma cara assim, meu Deus. Paz. Não é nem compartilhar do que foi vivido lá, porque foi muita coisa. Foi muito edificante para o meu ministério pessoal. E foi onde Deus falou muito comigo, só confirmando as promessas dele na minha vida. Então foi extraordinário tudo que a gente viveu lá. E assim, cada abraço, cada entrega de alimento que a gente
dava para as pessoas, foi onde Deus ia mostrando o amor dele. Às vezes as pessoas elas nem queriam muito, era só uma conversa já renovava elas, e elas falavam assim: não vão embora, porque vocês trazem esperança para a gente. E foi muito, sei lá, incrível mesmo. E a gente só queria agradecer, a gente conversou muito sobre isso, agradecer a toda a igreja, porque a gente recebeu muito apoio de todo mundo, não só com ofertas, e a gente agradece muito por isso, por a igreja ter enviado a gente, mas por oração, porque a gente sentiu mesmo esse amor, esse acolhimento da igreja, que foi muito importante para que tudo o que acontecesse lá. Então, é só agradecer mesmo para todo mundo que faz parte disso. Vocês fazem parte do nosso chamado, da nossa história. A gente crê que Jesus ainda vai levar a gente muito mais longe, porque quando eu voltei... Quando eu voltei com uma visão mais ampla. Então, Deus ele me fez olhar mais alto e além do que eu sonhava. E Ele mostrou que os planos dele são maiores do que os nossos. E a gente entregou toda a nossa vida e todo o nosso plano nas mãos dele. E servir essa geração para a gente é um prazer. Enche meu coração poder servir a minha geração que precisa de nós. A nossa geração precisa de nós. Ela disse que não ia falar nada, ela mentiu pra mim. Eu só queria agradecer mesmo, porque isso não seria possível sem o investimento de vocês, sem as orações, principalmente. A gente orou muito para que fôssemos bem recebidos nas casas e a gente sentiu realmente os céus abertos. Eu senti as orações de vocês enquanto a gente estava lá. E muita coisa aconteceu e eu sei que não foi a gente, foi o corpo de Cristo junto. Então, muito obrigado pelas orações, pelas ofertas. A igreja lá que a gente ficou hospedado também nos recebeu muito bem mesmo. E a gente ficou assim, constrangido realmente com o cuidado de Deus pela gente. E cada criança que foi abençoada lá, cada família que foi visitada, pessoas que foram curadas no físico, na alma, pessoas que, sabe, lá são casas muito desertas, então as pessoas não têm visita, não têm abraço, não tem isso. Então, elas acolheram, elas se sentiram tão acolhidas, e eu sei que foi liberado lá. E foi através de vocês fazem parte disso também. Muito obrigado. Glória a Deus. Queridos, eles foram até Salvador, é isso? E de lá eles só pegaram um ônibus e rodaram mais 800 quilômetros para ir para um lugar nenhum. Brincadeira à parte, mas era tão distante. Pelo que eles me falaram, foram 12 horas de viagem, 13 horas dentro de um ônibus para fazer o ID do Senhor. Amém? Então que nós possamos investir mais na vida deles, no chamado que eles têm. Nós profetizamos, mas nós temos que também ter o compromisso com aquilo que nós profetizamos, em nome de Jesus. Amém? Voltando para o sacerdócio. Mateus, a palavra nos mostra um lugar onde o sacerdócio ele tinha a sua atuação. O sacerdócio, no Velho Testamento, ele começou a ser executado no tabernáculo. E no tabernáculo, eu não sei se vocês conseguem ir uma imagem do tabernáculo. Mas antes de procurarem alguma coisa, o tabernáculo, se você olhasse para ele, você ia ver algumas portas coloridas. Moisés ele subiu no monte e Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, olha o que tem aqui em cima. Leve e faça tudo como você está vendo aqui em cima. Faça tudo exatamente como é aqui. E unja
a duas pessoas para que você possa fazer exatamente como está aqui. Moisés pegou, ungiu a duas pessoas e eles fizeram a igreja que tem nas regiões celestiais, vamos falar dessa maneira. Ele fez o tabernáculo que ele viu nas regiões celestiais. E aqui ele colocou o tabernáculo, e as primeiras portas do tabernáculo eram umas portas coloridas, com muita festa. Eu fico imaginando assim, lembrando festa, porque em tempo de festa tem muitas cores. E ele fez as portas desta igreja, muito colorida. E quando ele fez isso, ele estava chamando as pessoas para irem lá. Puxa vida, no meio do deserto, no meio do nada, tem um tabernáculo, e lá tem 4 portas. E essas portas, elas são coloridas. Isso lembra muito os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, falando de Jesus. E em Mateus, no capítulo 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, querido, essa questão de nós irmos para a igreja por uma necessidade não é ruim, mas nós precisamos entender as fases que nós vamos passar. Aí ele diz assim, quando você chega até ali, ele diz lá, no verso 29, ele diz assim: aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. No capítulo de João, no 14, 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele estava falando sobre ser o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando sobre como foi construído esse tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era retangular e havia uma entrada, e essa primeira entrada se chamava, quem lembra? Qual o pessoal do sim aí? Caminho. A segunda entrada, onde estava a presença de Deus, a segunda entrada se chamava, aquela porta se chamava verdade. E a outra porta, antes da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Meus meninos são rápidos, glória. Antes da entrada, tem ali 5 pilares ali, tem o sacerdote, quem está vendo o sacerdote. Um pouquinho depois tem 5 pilares ali. Ali tem os utensílios, o candelabro, a menorá, a mesa dos pães, o incensário estava ali. Para entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, havia uma porta, e essa porta se chamava vida. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega onde está a presença de Deus se não for por ele. Então, desde o Velho Testamento, nós estávamos aprendendo que tudo fala de Jesus. Então, nós precisamos entender esse processo de chegar até ouvir a presença de Deus. Amém? Mas eu quero falar para vocês o seguinte: você é sacerdote, como você vai exercer hoje o teu sacerdócio em dias que não há mais nenhum tabernáculo? A palavra de Deus diz que ele habita em nós. Então nós somos a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita. Jesus, quando ele esteve aqui, ele mostrou como ser um sacerdócio sem estar no tabernáculo. Ele disse assim, olha, ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, quando Jesus estava aqui, ele tabernaculou. E não existe essa palavra. Imagina uma pessoa andando, né? Ele é um tabernáculo que anda por aí, né? Então, é até estranho falar tabernaculou, mas ele é a habitação que esteve entre nós. Nós saímos dele,
e vamos voltar para Ele. Umas loucuras que Deus nos mostra. Mas o que ele estava dizendo é o seguinte, eu quero dizer para vocês o seguinte, como ser sacerdócio hoje aqui. Olha, o altar de sacrifício, quando nós passamos ali pela porta colorida, nós vamos encontrar logo após isso o altar de sacrifício. No altar de sacrifício, querido, nós temos ali, Levítico 6:12, diz assim que o sacerdote acenderá lenha nele toda manhã. Lá em Levíticos, no capítulo 6, no verso 12. 12 e 13. E no 13 ele diz assim, o fogo arderá no altar e não se apagará. O sacerdote, ele precisa entender, o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Quem é que coloca a lenha para isso acontecer? Veja no 12. Ele diz assim que o sacerdote acenderá ou colocará a lenha nele toda manhã. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Queridos, a oferta hoje que o Senhor está dizendo para mim e para você, todo dia pela manhã, meu irmão, antes de você tomar o seu cafezinho, queima a chama de Deus dentro do teu peito. Fala assim, Deus, eu preciso do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez. E hoje estou vivo, e essa misericórdia me deixa vivo. Querido, se você começasse a colocar o teu dia na presença do Senhor todos os dias pela manhã, queimar mesmo, pedir como esse batismo do Espírito Santo aqui. Imagina você, querido, incendiado como nessa última canção que nós cantamos aqui. Pastor, que loucura é essa? Isso é o normal, isso é o natural de um crente de verdade. Levanta pela manhã e fala, Deus, muito obrigado. Só isso? Não. Vem, Senhor, queima no meu peito a paixão pelas almas. Deus, não desfoca a minha visão, eu quero ser teu e que eu seja um excelente servo e que a minha vinda nesta terra seja para a tua glória e que tudo que eu fizer, ó Deus, seja, ó Deus, em teu nome e que eu possa glorificar o teu nome e não envergonhá-lo. Você já pensou em orar para não envergonhar o nome de Jesus? Se você ora para não envergonhar o nome de Jesus, não sai palavrão, não sai uma mentira, não sai um engano, não sai contenda, não sai nada. Por quê? Porque você é um sacerdote de Deus. E no finalzinho da tarde, Deus diz, continua o fogo aceso. Vai colocar lá mais uma vez a lenha no altar. Mas o que é esse altar? Lá em Levíticos, no 4:3, ele diz assim, se for o sacerdote ungido que pecar, eita, quer dizer que um ungido também peca. Oxe, eu não tinha parado para pensar nisso. Um sacerdote ungido, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado. Puxa vida, quem foi que pecou? O sacerdote. O que ele fez? Deixou o povo culpado. Oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito e tal. E ele começa a mostrar como isso acontece. Ele, o sacerdote ungidão da vida, pecou. E agora? Vamos condenar ele e mandar ele para o inferno. Não. Deus disse ali, coloca um novilho. O novilho representa a presença de Deus. E ele fala lá que ia pegar do sangue e apresentar diante do Senhor, colocando no altar o sangue. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa hora, querido, o pastor chega lá nas ovelhas, né? E vem cá que eu quero orar por você. Cheio de pecado.
e põe a mão e ora. O que é que ele fez? Fez o povo culpado. É por isso que o povo é culpado. Ele acaba colocando as mãos sobre quem é a ovelha aqui. Nós somos ovelha. E nós fomos lançados como ovelhas ao matadouro, mas o teu pastor é um pecador. E agora, o que eu faço? Querido, não manda ele para o inferno, não. Entenda que há uma maneira do teu pastor chegar diante de Deus, e assim como você, que também é sacerdote, ele também é sacerdote, e vai pedir perdão ao Senhor, e vai receber o perdão de Deus. E ele, recebendo o perdão, ele vai orar pelo povo, e o povo vai receber também o pecado, vai receber o perdão dos seus pecados. Então, quando Deus ungiu ao sacerdote, entenda, teu pastor pode errar. Teu pastor pode errar com você. E eu quero dizer uma coisa para você. Não é que ele quer errar. Ele é homem e ele é passivo de erro. E quando ele errar, meu irmão, não crucifica ele não, já foi um crucificado. Nessa hora o que você vai fazer? Vai fazer aquilo que Jesus disse. 70 vezes 7. Ao dia você deve perdoar. Quem? O teu pastor. Ah, mas eu não pequei. Olha isso, ó, como é que nós somos. Eu não pequei, quem pecou foi o pastor. Vamos tirar o pastor de lá. Deus fala comigo. Eita, ó a rebeldia, já pronto, instalada. Deus fala comigo também. Por que é só com o pastor? Porque Deus ungiu a ele, não ungiu a você. Cabe a nós obedecer a palavra de Deus. Se você se mantém dentro do posicionamento, dentro do sacerdote que Deus constituiu para você, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um excelente, talvez, às vezes, melhor do que o seu pastor. Mas porque você é melhor do que o seu pastor, você sabe se submeter à autoridade constituída por Deus. Pastor, me dá uma base bíblica para isso. Davi e Saul. Saul, o que ele fez? Pecou. Sabe o que Deus fez dele? Tirou o reinado de Saul. O que Davi disse? Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Deus o rejeitou. Deus falou para Samuel, nem chore por ele, porque eu já constituí um rei no lugar dele, e você vai lá e vai ungir a Davi, filho de Jessé. Estou resumindo a história, foi isso que Deus disse. O processo é longo, mas vou resumir. Deus ungiu a Davi. E Davi, agora você está aí no banco, ungido por Deus, Deus te deu a capacidade de ser um homem de verdade, ungido por Deus, tem a unção de Deus, e você fala assim, o pastor está lá em cima, está cheio de pecado, ó, como é que pode? Vou lá, sai daí que você não, desce daí que você não tem a unção. O que você está fazendo? Pecando contra Deus. Romanos no capítulo, Romanos ou é Hebreus? Eu sempre troco os dois. Ou é Romanos 12 ou é Hebreus 12. Toda a autoridade foi constituída por Deus, e ela representa Deus. Sabe o teu pai? O teu pai. Ele é a pessoa no qual você deve honrá-lo, como se estivesse honrando a Deus. O pastor está falando que o meu pai é Deus? Não. Eu estou falando que você deve honrar o teu pai, como se ele fosse Deus. Toda a autoridade foi constituída por Deus. E você tem que honrar o seu pai. Ah, mas ele peca. Problema dele, não é problema seu. Vai ser problema seu quando você começar a desonrar o seu pai, a desobedecer o teu pai. Porque aquele que desobedece uma autoridade, desobedece a Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Veja o 2, quero ver. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste ao quê? À ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Vamos para frente. Então ele diz ali, se for o sacerdote que pecar, ele vai lá, vai apresentar, vai ser perdoado,
vai apresentar à igreja e a igreja vai ser perdoada e nós receberemos a presença de Deus. Ah, mas e se a igreja pecar? O pastor também tem que ter cuidado se vai colocar as mãos sobre a sua cabeça ou não. Porque tem pessoas que têm pecado de estimação e o pastor vai lá e coloca a mão sobre ele. O que acontece? O pecado do abençoado vem para ele. Pastor, me dá uma base bíblica para isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote, certo? Ele não é santo? Não é santo ele? Não é santo? Se ele estava na cruz, o que acabou acontecendo? Uma transferência de pecado de quem? O nosso pecado sendo lançado para Jesus, sem pecado algum. Então, há uma transferência de pecado para Jesus e de santidade para o povo. Quando você está em Cristo Jesus, você é santificado e purificado. Se você não está nele, você já está condenado. Alguns dizem assim, ao que crer, será salvo. Ao que não crer, não preciso nem falar, já está condenado. Por quê? Porque não existe meio termo. Ou é ou não é. Então, se o pastor está aí chegando para você, lá em 1 Timóteo 5, 22, não sei se é isso, ele pega e diz assim, toda vez que você coloca as mãos sobre uma pessoa, você tem que ter o cuidado para não ser participante do pecado se aquela pessoa cometer. Por quê? Se pecou, é você também. Agora eu quero dizer uma coisa, todos nós aqui, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se o quê? Puro. Aí tem lá uma pessoa lá endemoniada, você vai colocar a mão. Daqui a pouco sai você, né? Conserve-se puro. Tá? Por isso que a palavra de Deus ela é clara em alguns momentos, assim, para a gente entender. Olha, pastor, por que eu não posso orar? Você está na igreja? Tá. Essa pessoa que você está visitando, ela faz parte da mesma igreja que você? Sim ou não? Ah, essa pessoa está enferma. Ok. Ela é de onde? Ah, é da Chave de Davi. Vai lá, é do mesmo grupo que eu. Ah, então eu vou orar e ela vai ser curada. O que a palavra diz? Se tem alguém entre vós doente, ore. É isso? Se tem alguém entre vós doente, chame a autoridade constituída por Deus. Chame o presbítero e ele orando com o óleo sarará o doente. Por que Deus faz um negócio desse? Para saber se você é obediente ou não. Simples. Você não poderia ir lá orar e abençoar e aquela pessoa ser curada? Sim. Mas por que eu tenho que fazer isso? Simplesmente para cumprir a toda a obediência. A palavra de Deus diz isso, que Jesus foi obediente ao Pai, em toda sorte de obediência. E todos aqueles que lhe obedecem, ele é Senhor sobre os obedientes. Se não é obediente, Deus não é Senhor. Eita Deus. Mas vamos para frente que não é essa a mensagem. Levítico 4:3 ele diz assim, se for o sacerdote ungido que pecar, levará. No 6 ele levará o sangue do novilho. Quem é o novilho? Jesus é aquele que deu o sangue por mim e por você. Ele tira o pecado de todo o mundo. Então, queridos, esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício que nós precisamos entender. Você passou pela porta colorida, falou assim, nossa, que bênção, que legal. Eu vou ter resultado na minha vida, na minha casa. Receba agora o teu carro. Vem aqui aquele que der 10 mil reais. Aquele que der R$1.000 na oferta de hoje. Perdão, meu irmão. Isso daí não é nem barganha, porque é que tem pastor que faz barganha. Aquele que tem R$1, traga aqui que Deus vai te abençoar segundo o real que você trouxe. Mas aquele que tem 10 mil reais, esse é um homem de fé. Os outros não são. Os outros não são, abençoado. A única forma de você ser abençoado de maneira que você nem imagina é quando chega um profeta de verdade na tua casa.
Aí você chega lá, o profeta fala assim, olha, oferta requerida. Pastor, o que eu tenho é azeite e pão. Eu vou dar para o meu filho e depois eu vou morrer. O que o profeta disse? Dá para mim primeiro, deixa que vocês vão morrer mesmo. Então dá para mim primeiro. Quando eles entregaram para o profeta, sabe o que aconteceu? A bênção veio sobre a casa. Mas, querido, isso tem que ser profeta de verdade. Tem que ser um profeta de verdade, um profeta que te ensine na verdade da palavra de Deus, não negocie. Tem alguns que chegam assim diante de Deus e dizem, Senhor, eu já dei isso, eu já dei aquele outro. Aí ainda tem alguns pregadores que dizem assim, bata, porque a palavra de Deus diz que aquele rei, aquele senhor que era ímpio, iníquo, né? De tanto a viúva bater na porta dele, ele foi lá e... Querido, aquilo não representa Deus, não. A palavra de Deus estava dizendo ali que era o quê? Um rei iníquo, uma pessoa que não tinha Deus. O que ele estava fazendo é, sai daí, meu irmão, eu estou cansado já de você ficar perturbando. Aí a resposta de Deus é o seguinte, quanto mais o teu Pai que está nos céus. Ele é pai, meu irmão. Não precisa você ficar batendo, não. Ele começa a dizer para você assim, olha, apenas descanse. Alegra o teu coração no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí, nós começamos a brincar algumas vezes. Olha, quando você entrar no paraíso, lembra de mim. Nem Salomão, em toda a sua glória, comeu um sorvete tão gostoso quanto esse. Né? Mas eu quero dizer para vocês, Deus, Ele cuida das aves dos céus, que não plantam, mas elas comem. Deus cuida das flores do campo, e elas se vestiram melhor do que Salomão. Então, quando há uma palavra de Deus, não precisa você ficar correndo atrás, queridos. Talvez vocês estão assustados porque é a primeira vez que isso acontece. Mas, na verdade, é quando a palavra, vocês fizeram, vou ter que explicar. Glória a Deus. Toda vez que a palavra de Deus, ela confirma na vida de vocês algo, toda vez que teve uma palavra lançada para um dos seus servos, todos eles dizem, vou levantar um altar, um sacrifício para o Senhor. Quando a palavra de Deus vinha para Abraão, Deus falou com Abraão, levantou um altar. Deus falou com Jacó, levantou um altar. Deus falou com Davi, levantou um altar. Por quê? Sela a palavra que você recebeu de Deus. Isso não é barganha. Isso é reconhecer que é Deus que está falando. Amém? Bora lá. Então, quando nós passamos do altar de sacrifício, sabendo sobre isso agora, você vai encontrar a bacia de bronze. Na bacia de bronze vai estar falando ali sobre o que é colocado ali. Todas as vezes que o sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele lavava as mãos e os pés. Ele lavava-se ali. Para quê? Para chegar à presença de Deus. Como disse Moisés, quando foi falar com o Senhor, ele disse assim, tira as sandálias dos teus pés, porque esse local é santo. E um pouquinho mais ele começa a mostrar agora, não apenas tire, mas lave os teus pés. Por onde você tem andado? Em que caminhos você tem estado? O que as tuas mãos têm feito? O que o teu trabalho fala de você? O que a tua caminhada fala de você? É necessário que você seja limpo. Êxodo 40:30 diz, colocou a bacia de bronze ali para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés. No verso 32 ele diz assim, todas as vezes que eles iam entrar, eles lavavam as mãos. Amém? Agora por quê? Como é que está a nossa caminhada na presença de Deus? Às vezes a gente chega, abre a porta da igreja, entra e vai vivendo já. Senhor, está aqui com a mãozão toda suja, com o pezão, né, lascado de ter passado em alguns lugares. E aqui, e glória a Deus, porque nós estamos no tempo da graça. Nós não precisamos pedir perdão de nada.
Todas as vezes que chegarmos na presença de Deus, nós precisamos olhar como nós estamos. Como está o seu coração? Onde você tem colocado o teu coração? Quando você está lá fora, no teu trabalho, como está o seu coração? Como está a sua caminhada? Como está a sua motivação dentro do teu trabalho? Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Não se apresente diante dele de maneira que você vai ser consumido. O nosso Deus é fogo consumidor. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, encheu-a de água. E no verso 32, ele fala sobre isso, sobre lavar as mãos e os pés. Amém? Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado. Amém? Salmo 26:6. Salmo 26:6 e João capítulo 13, verso 8. Ele diz: eu lavo as minhas mãos da inocência. Vamos ler. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo. Veja João 13:8. Lavo as mãos. Olha, já está ali, ô glória. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Tem muitas pessoas que não querem ficar lavando as mãos e os pés, não. Entram na presença de Deus de qualquer jeito. Ele fala assim: peraí, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Ele mesmo colocou a toalha, ele cingiu-se e foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Para quê? Para que eles entendessem que a caminhada vai fazer com que você seja, às vezes, maculado, sujo. E Deus, ele quer que você seja limpo na sua caminhada. Eu tive momentos na minha vida cristã, eu já tinha visto os céus sendo abertos. Eu já tive momentos da palavra profética, assim, que eu me jogava no chão e falava: Deus, tu estás aqui. E não tinha como dizer que não era Deus. Eu saía dali assim, cheio da presença de Deus. Logo após, o mundo me deixava sujo. Quem já viu algum teatro em que a pessoa está na presença de Deus, ela está limpa, ela sai um pouquinho, vai para o mundo e volta, está suja. Aí ela está daquele jeito, ela vai e fica mais suja ainda. Quando vê, Deus está fazendo assim: uxa, meu Deus do céu, esse negócio aqui está tão fedido. Toma um banhozinho, vai. Toma um banho. Olha aí, ó. Essa imagem ficou bonita assim. Aqui o altar de sacrifício, um pouquinho mais à frente a mesa, a bacia de bronze, onde tem a palavra. A palavra, João 9:7 diz assim: lave teus olhos no tanque de Siloé. Por que será que Deus está falando para aquele cego? E Deus ainda pega, dá uma cuspida no chão, fala assim: já que está sujo, suje-se mais então. Pega aquele lodo ali no dia de sábado, ainda taca no olho do abençoado e fala assim: ó, vá lavar os olhos. Quando você está sujo, querido, o que você precisa é ser limpo pela palavra para que você possa ver as verdades de Deus. Sabe, Naamã estava sujo. E o que ele fez? Ele tomou um banho. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra, nós precisamos nos lavar pela palavra. Na entrada da tenda, havia ali 5 colunas. E hoje, correndo um pouquinho, vai falar, essas 5 colunas fala sobre o que é coluna. O que é coluna? Para que serve uma coluna? Nós temos aqui, essa aqui não é coluna, viu? Nós temos aqui 3 colunas. Se nós tirarmos essa coluna, isso aqui pode ser abalável. Mas Deus, ele colocou 5 colunas na igreja. Ele mesmo deu dele para que essas colunas fossem o sustento da igreja. E essas colunas foram
em Efésios, no capítulo 11, 4, 11 em diante, ele diz ali que ele mesmo deu dele, coluna dele, são colunas que fazem parte dele. Ele disse assim, essas colunas, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui? Em nome de Jesus. Você é santo, querido. Santo significa que você é separado. Calma que você vai entender tudo isso que eu estou falando. As 5 colunas de Deus, elas foram colocadas por ele para a edificação dos santos. Até que todos nós cheguemos à estatura e medida, varonilidade de Cristo, a varão perfeito. Querido, Deus não quer que você fique mais ou menos. Deus quer que você seja perfeito. E em tudo que você fizer, seja íntegro. Amém? E um pouquinho mais para frente ele diz, essas colunas são para te sustentar. Mas isso, querido, essas colunas são apenas a base, o fundamento que você tem que caminhar em cima. Eles não vão ficar carregando vocês nas costas. Pastor não é para ficar carregando você nas costas. Pastor, ora por mim. Não. Vá orar você primeiro. Pastor, eu preciso de oração. Não, ora você, meu irmão. Eu vou ajudar você em oração. Vocês não precisam de um, como é que eu posso dizer? Curandeiro. Vocês é que são as pessoas responsáveis pelos resultados que vocês têm. Você é que tem que jejuar, você é que tem que orar, você é que tem que buscar a palavra, você é que tem que ter a revelação de Deus. Ah, mas é que o pastor orou por mim e não aconteceu nada. E não vai acontecer se você não fizer alguma coisa. Onde está o teu coração? Quando o teu líder vai lá orar por você, o teu líder, querido, a palavra de Deus diz que você tem que cuidar se você está obedecendo o teu líder ou não. Por quê, pastor? Porque ele vai ter que dar conta de você. E se você se você desobedece, você deixa ele orando mais por você e você se torna um peso para ele. Ah, então eu vou sair da igreja. Deus te ama tanto que ele vai trazer você de volta, seja onde for. Seja onde for. Deus não vai deixar você lá. Ele sempre vai mandar os recados para você. Há pessoas que estão presas e elas não conseguem sair de lá. Mas nós somos os embaixadores de Deus. Enquanto nós estamos orando aqui no culto de oração, que colocamos os nomes das pessoas aqui para que nós estejamos orando, é porque essas pessoas estão presas lá. E há sim uma unção que liberta, que sara, que cura e que tira essas pessoas de lá. Mas há a segunda parte. Depois que ela foi liberta, ela não pode voltar da onde ela saiu. Tem pessoas que já foram livres, experimentaram a salvação, tiveram a libertação. E sabe o que elas fizeram? Voltaram como o cão volta para o vômito. Volta para a sujeira. Aí nós, os cristãos, falamos aí, ó, adiantou orar? Voltou para o vômito. Não, querido, você vai perdoar de novo. Vai perdoar de novo. Ela vai sair de lá de novo e vai estar no meio da igreja, vai estar sentado do teu lado. Pastor, mas vem pecando, pastor. Pois é. Está aí, suportai-vos uns aos outros em amor. Parece difícil tudo isso que eu estou falando, mas é a realidade da fé cristã. Depois disso, queridos, Romanos 15, do 4 ao 6, ele diz assim, tudo foi escrito para o nosso ensino e não para nos colocar cabresto. Mas Deus, se for necessário, Ele coloca. Ele mostra para você quem realmente você é. Sabe Nabucodonosor? Ele foi conhecido na palavra como um servo de Deus. O cara se exaltou. Olha, ó, nem os crentes aí são bons na integridade, eu sou bom. Eu sou o cara. Eu não preciso ser crente para ser íntegro. Quem já ouviu isso? Eu não preciso ficar indo para a igreja para ser santo. Eu sou santo. Eu sou o cara. Preciso da igreja, Deus está no coração. Eu sou o cara.
Aí Deus pega, sabe o que fez com Nabucodonosor? Fez ele virar um bicho, pelo nasceu nele. As pessoas olhavam para ele e falavam, ixi, cara, esse cara aí, só de falar fede. Comia capim, ele virou um bicho mesmo. Foi tirado a mente dele. Deus pode fazer, querido. Sabe para quê? Orgulhou? Desce. Depois Deus mostrou, olha aí, reconhece agora quem você é? Sim, agora eu reconheço quem eu sou. Ah, mas por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus, querido. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e a gente só obedece. Que muitas das vezes a gente quer que Deus faça aquilo que eu quero. Tem gente que chega diante de Deus falando em línguas, pensando, ah, Senhor, eu estou precisando que o Senhor fale com a minha esposa, com os meus filhos, e Senhor, em nome de Jesus, eu também preciso de um carro e tal. E você acha que está falando isso. Quando você está falando em línguas, Senhor, me humilha, porque eu estou muito orgulhoso. Senhor, tira de mim, Senhor, o que eu tenho, para que eu possa entender que o que o Senhor tem é melhor do que eu tenho. E você está achando que está falando em línguas com o teu entendimento. Aí as coisas acontecem, é o cão. Não, querido, é Deus. Colocando você na prova, colocando fogo sobre você. Ah, mas Deus faz isso? Faz. Existe prova e tentação. A prova vem de Deus. Você vai ser provado para que seja aprovado. A tentação vem de Satanás. O bichinho vem para derrubar você e acabar com você. Ele é tentador. Se alguém está vendo que vai cair, meu irmão, eu digo para você, o resumo da história é o seguinte. Tanto na prova quanto na tentação, vença os dois. Você vai se manter diante de Deus, do jeito que Deus quer que você esteja. Amém? Timóteo 3,16 e João 3,16. 1 Timóteo 3,16. Olha só que legal que ele fala aqui para a gente. Onde eu estou? Eu estou na entrada. Eu estou no lugar onde Deus falou que ali haverá coluna. Querido, quando tem coluna, tem verdade. Quando você tem verdade, você fala assim, puxa vida, o que o pastor está falando é bem verdade mesmo. Quantas vezes eu já comprei rifa para abençoar aquela igreja? Quantas vezes eu fiz uma feijoada para fazer um negócio daquele, né? Mas quando a verdade chega, você fala, Deus, é verdade isso. Aí você está firmado na verdade. Amém? Glória a Deus. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido na glória. Amém? Falei certo. Olhei para confirmar. E recebido na glória. Ele é isso tudo para nós. Ele foi crido no mundo. Quem crê no mundo? Nós, querido. Foi recebido na glória. Por quem? Pelos servos dele. Oh, Deus amado. Agora veja João 3,16. Todo mundo já sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso que você acabou de dizer foi trazido por uma coluna de Deus para nós. Uma coluna traz essas verdades para nós. Porque Deus amou tanto o mundo. Você já pensou nisso? É uma pessoa que escreveu isso. Os 5 ministérios são colocados por Deus para trazer verdades e te firmar na caminhada. Aí você lê isso e fala, o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem falou isso foi um apóstolo, um ministro do Senhor. Coluna do nosso Deus. Aí você entra. Entrou, querido. Agora você vai conhecer a menorá. A menorá é o quê? A menorá é a revelação de Deus para as nossas vidas. A menorá, que é o candelabro, que não tem aqui, em nome de Jesus vai ter um dia. A menorá é o quê?
é o candelabro, muito conhecido como candelabro. Ela tem 7 velas, ela é feita de ouro puro. Tenham aí uma foto da menorá aí? A menorá tem 7 velas, vamos falar dessa maneira para ficar mais fácil de entender. Tem 7 chamas ali, colocado o óleo, direto é colocado o óleo ali. O óleo é colocado ali para manter a chama acesa. Sabe de onde veio esse fogo que acendeu a menorá? Do sacrifício que você fez lá atrás. Você colocou lá os teus pecados e tudo, e falou, Senhor, retira de mim, Deus me perdoa, e você foi pela manhã e colocou fogo no teu pecado. Falou, Deus, queima esse pecado aqui, para que na hora que você pegasse aquela chama do altar de sacrifício e fosse para a menorá, você falava, Senhor, foi queimado, foi purificado meu pecado, está aqui, Senhor. Tem como o Senhor trazer a luz sobre isso que eu vivo hoje? Quem está aqui? Sem sacrifício não tem revelação. Ali tem, se quiser apagar essa aqui, pode apagar. Tá tranquilo. Tá vendo aquela, essa menorá apagada, né? essa menorá está apagada, esse candelabro está apagado, mas, essa está acesa, glória a Deus, aleluia. Né? Essa chama, só existe essa chama se houver confissão de pecado. Você que não confessa pecado, você não tem revelação de Deus. Ô pastor, que dura essa palavra? Não tem. Você vai se sentir vazio, a tua oração parece que não sai do teto. Você não vai conseguir caminhar onde tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa de confissão de pecado. João, no capítulo 10, ele diz assim, não sei se é o 10, ele diz assim, se confessares os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Mas não é qualquer pessoa não, meu irmão. Você vai confessar os teus pecados para os teus líderes. E não tenha pecadinho de estimação, não. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai sair daqui e parece que está vazio. Você vai sair lá fora, vai querer orar, vai querer buscar uma mensagem e Deus não chega. Ele não se revela para pecador. Pastor, que loucura é essa? O teu pecado afasta você de Deus. O teu pecado afasta você de Deus, não ele de você. Mas Deus colocando tudo isso aqui, você acha que Deus vai falar assim, puxa vida, pecou, está se sujando, está se acabando em prostituição, adulterando em um monte de outras coisas. Querido, adultério não é só entre casais, não. Adulterar é tirar o que é original. Ora, João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Amém? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Graças a Deus que eu falo as coisas que é bíblico. Né? Glória a Deus. Amém. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. O pecado faz separação entre você e Deus. Aí você está pecando, e chega lá, eu vou chegar diante de Deus e Deus vai falar comigo. Não vai. Você já notou que Deus diz assim, você está cansado, está sobrecarregado? Então vinde a mim. Por que Deus não vai para você? Por que Deus não chega e vai para você? Deus não é um Deus misericordioso? Não é um Deus de misericórdia? E por que ele diz, vinde a mim? Você está cansado, você está sobrecarregado, e você tem que ir sobrecarregado. Imagina você pesado indo para a igreja. Pastor, hoje eu estou muito cansado, eu não consigo. Eu briguei com a esposa, briguei com os filhos, briguei com a avó, com o cachorro dei um chute, e no gato eu dei um beijo. E agora eu chego e estou querendo ir para a igreja, não aguenta mais o pesado. Aí fala assim, mas eu estou cansado e sobrecarregado e eu tenho que ir. Deus está falando, vinde a mim. Aí o pastor não vai até você. Se nem Deus vai, você quer que o líder vá? Se nem Deus vai,
por que você quer que o líder vá? Aí Deus diz assim, como é que eu vou até Deus, pastor? Lembrando lá do Romanos 12, toda autoridade é constituída por Deus e representa Deus e aí tal. O que você deve fazer? Vai até Deus. Como? Fisicamente, sim, uma autoridade constituída por Deus. Vá até o teu pastor, marca um dia para ele. Quem foi que marcou um dia comigo aqui? Não precisa levantar a mão, não. Mas alguns já marcaram e a gente vem, e a gente conversa. Nós não somos inacessíveis. Não. É isso, falei até errado, né? Inacessíveis, não. Nós não somos. Fala, pastor, eu quero falar contigo. Mas não fique esperando que eu vá, não. Eu não vou, não. Deus não vai, por que eu vou? Você precisa caminhar nas verdades de Deus. Quando você vai, Deus está falando assim, opa, se mexeu. Se mexeu e está vindo. Você já notou que as respostas de oração que você teve, primeiro, você foi até o teu pastor? Deus diz assim, olha, você que está aí recebendo a palavra, venha até aqui à frente. E aquele que testemunhar de mim diante de todos, eu testificarei diante do meu Pai. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai. E não vou porque eu estou com vergonha. Deus ele tem vergonha de você também. A revelação só vem se você tem altar de sacrifício. 1 Coríntios 2,16. Mas Deus revelou pelo Espírito o que nós precisamos. A menorá é a revelação do Espírito sobre a tua vida. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder, vão falar em línguas, vão orar ao Senhor, e vocês podem fazer tudo isso, e talvez a resposta não venha. Às vezes você fica como Daniel, orando, e nada de vir resposta, mas Deus fala para você, continua orando, vai que um dia você entende o caminho que você deve fazer. E quando você entender o caminho que você deve fazer, o coração do jeito certo, tudo certinho, Deus manda até os anjos trazer a resposta para você. Mas não desista de orar. Por quê? Porque você está indo até Ele. Você está indo até Ele. Salmo 119, 105 diz assim, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. É isso? E luz para os meus caminhos. Por quê? Não tem como andar em um ambiente de glória se não for através da palavra de Deus. Você vai conseguir entrar nos lugares. Eu vou pedir para coloca aquela da menorá e deixa ali a imagem do menorá. Não tem como você andar naquele lugar ali. Olha só, ali o sacerdote, ele está em frente a um utensílio chamado incensário. Incensário. E aqui à direita, mais embaixo, não sei se dá para vocês notarem, mas é uma mesa de pães. E ali está representada cada pão, as tribos de Israel. São as 12 tribos. Quando o sacerdote chega ali, ele já sabe onde estão as coisas por causa da luz do Senhor. A revelação que Deus traz ali. E ele vem, depois que ele coloca o candelabro aceso, ele vem na direção dos pães. E ele vai experimentar o quê? Vai experimentar os pães. Sabe o que ele vai dizer? Está amargo. Por que está amargo? Porque a menorá, ela é feita com óleo. E o óleo, quando queima, ele traz aquela fumaça preta. E aquela fumaça preta num lugar que não tem janela, onde é que vai? Vai para os pães, querido. E quando o pastor chega lá comer os pães, a palavra diz que a palavra na nossa boca, ela é o quê? Amarga. Mas quando ela sai doce como mel. Quando você quer uma revelação para alguém, você vai comer coisas amargas. Não tem como você trazer uma palavra direcionada para alguém. Você pode estar comendo a palavra e você vai falar assim, pastor, isso dói demais, eu não vou falar isso na igreja não. Esse negócio dói, o pessoal vai sair de lá com o couro ardendo. Vamos falar, meu Deus do céu, que pastor ruim.
É uma palavra, é uma comida amarga. E essa comida que nós temos é o pão de Deus. É o Jesus. Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Em João capítulo 1 diz que ele é, olha aí, ó, os pães, os 12 pães. Quando você comer daquilo ali, querido, é amargo, mas é a palavra de Deus. Uma palavra específica para cada tribo. Jesus sendo revelado para cada momento, para cada família, para cada um que está aqui, para cada sacerdote que está aqui, tem uma palavra específica para a sua casa, para os momentos que você está passando, e talvez a palavra que seja dura para você comer agora, dizendo, para de mentir, para de ser um enganador, para de ser mentiroso, para de falar inverdades, porque agora essa palavra é mais tranquila, é mentira do mesmo jeito. Fica enganando no trabalho, fica enganando na caminhada, coloca um terno, uma gravata e diz que é santo. Deus diz assim, rasgue as tuas vestes, é isso que ele está dizendo? Não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Deus ele quer pegar de dentro para fora. Esse incensário, depois que você tem a palavra, você vai fazer o quê? Deus já revelou, já sabe o que você tem que trazer para a igreja. E agora parece difícil eu trazer tudo isso para vocês. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não é nada. Você vai chorar por eles. Você vai jejuar por eles. Você vai queimar por eles. E a tua oração é um incenso. Sacerdotes que estão aqui, eu vou apresentar a oração de vocês diante do Senhor. Eu vou estar junto com vocês. E essa oração, esse incensário, é a oração dos santos. A palavra diz, em Isaías 56, 7, minha casa será chamada casa de oração. Sacerdote que não ora, não tem incenso diante do Senhor. Sacerdote que não ora, não sabe ser sacerdote, não pode entrar na presença de Deus. Até aqui, até o momento do incensário, as palavras são para nós, sobre comportamento e como deve ser a nossa vida, o nosso sacerdócio. Mas agora chega um momento, em Efésios 6:18 ele diz assim, orando em todo tempo, no Espírito, nós somos incenso. Mas como está esse incenso diante do Senhor? Você já imaginou se você não fizesse esse processo de pedido de perdão, de se lavar nas águas da palavra, chegar ali na revelação e risca um fósforo, não precisa queimar nada, tem hoje aqui um fósforo e risca ali, põe de qualquer jeito, a palavra hoje, não precisa ler tudo isso não, vamos ali na internet que tem um negócio bem massa lá, então vamos fazendo assim, e Deus, o que é que ele vai fazendo? Pera, meu irmão, para tudo. Deus quer trazer a revelação para você, mas você não faz isso, sabe o que vai chegar? Aí você vai queimar incenso. O incenso acabou de passar pelo esterco ali, que derrubou no chão, e você trouxe de qualquer jeito mesmo, e vai entregar na casa do Senhor. Deus não quer saber do teu dízimo, mas quer saber do seu dízimo. Deus não quer saber da sua adoração, porque Ele tem adoradores. Ele tem o perfeito louvor nas regiões celestiais. O que Ele quer é que você saiba o que você está fazendo no momento do dízimo. O dízimo e a oferta, querido, sabe o que ele é? Eu vou falar assim, não é nem para Deus, é para você. Ele diz ali em Malaquias 3:10, ele diz assim, fazei prova de mim. Se eu não abrirei as portas dos céus, as janelas dos céus, e não encherei os vossos celeiros. Mas leia todo Malaquias para você entender uma coisa. Que vai ter ali um pãozinho que vem do céu direto para nós, que fala assim, olha, tem alguns que eu queria pegar esse dízimo e fazer esfregar na cara de vocês. Pensa num Deus que poderia falar assim, como é que está o seu dízimo? Como é que está a sua oferta? Não, eu estou ofertando aqui de qualquer jeito mesmo. É para Deus mesmo. Deus não precisa. E vamos fazendo de qualquer jeito. Sabe o que Deus vai fazer?
tem uma parte daquilo dali que me chocou. Quem sabe, quem já estudou o sim, está perguntando se eu vou falar ou não. Mas ali, Deus diz assim, se você não traz o dízimo da maneira que é para ser, eu queria pegar os estercos e esfregar na cara de vocês. Pensa se Deus quer dízimo. Ele quer o teu coração. A palavra diz assim, olha, quando você trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor, traga com tristeza. É isso? Traga gemendo. Não, traga com alegria. Eu lembro de um moreninho, vou falar desse jeito, que agora a gente não pode falar que é negão, mas o negão estava dançando. E alegre. E na hora lá do dízimo, o bichinho ia pro chão e já saía dançando e festejando. E alguns até se escandalizam, que olha o tipo do homem. Que desrespeito é esse? Dançando, alegre. Por quê? Porque está com alegria na casa do Senhor. Agora tem uns que... Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer isso aqui, meu irmão? Quer não. Acho que nem bêbado mais faz isso. Mas Deus, querido, Ele quer que você se apresente diante dEle com o teu melhor. Coloque a sua melhor veste. Honre a teu Deus, honre a teu Pai. Glória a Deus, vamos para frente. Êxodo 30, de 6 a 8, ele diz assim, e porás o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti, e a sua oração deve ser íntegra. O que é testemunho significa que deve haver no seu testemunho integridade. O testemunho onde eu virei a ti. No 7 ele diz assim, Êxodo 37, e Arão queimará sobre ele o incenso, darás das especiarias, cada manhã, quando eu puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também, quando acender as lâmpadas, à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Está ali, tudinho. Apocalipse 8, 4, ele diz assim, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Está lá em Apocalipse. Amém? Está lá mesmo. Veja o 5. Então o anjo pegou o incensário e encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e um terremoto. Amém? Você já imaginou Deus fazendo tudo isso? Oh, glória! Também quando acender as lâmpadas, à tardinha. Então o anjo... Não, é o 8. 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Eu fico imaginando, querido, parece loucura. Mas quando o Senhor, Ele ouve as nossas orações, olha só o que Ele manda. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, depois que a tua oração chegou lá. Por que Ele faz isso? Trovões, querido. É para mexer com você. Pera, se prepara, que hoje eu vou falar contigo. Se prepara, tua oração chegou até mim. Se prepara para aquilo que eu vou fazer na sua vida. E depois, logo em seguida, vem vozes. Muitas vozes. A voz do Senhor é como vozes, muitas vozes, aparecer vozes de muitas águas. E ele diz relâmpagos e terremoto. Além disso, ele traz ali, olha, meu irmão, se prepara.
que a resposta que você precisa está chegando. Agora, o resultado disso, em Apocalipse 8, 6, eu acho. Volta lá no 4, vamos ler sequencial. 8:4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Quem é que estava orando aqui? Subiu a fumaça do incenso. Quem é que estava orando? A igreja, os sacerdotes. Juntamente com as orações dos santos. Não só a oração dos sacerdotes, mas de todos aqueles que são separados. E continua. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o quê? Com fogo do altar, e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Porque Deus vai colocar fogo nas tuas obras e vai mostrar se a tua obra ela é feita de ouro, prata e pedras preciosas. O fogo do Senhor também virá sobre nós e vai mostrar como realmente nós somos. A voz do Senhor vai tremer e abalar algumas coisas. E Ele vai mostrar aqueles que são inabaláveis ou não. E que se você entenda isso. Se você for abalado, entenda que é o Senhor que te levanta. Não, mas eu caí, e agora, pastor, eu não vou nem voltar mais para a igreja. Não, você vai voltar para a igreja. Você vai voltar para estar junto com os santos. Lá em Isaías, não está aqui, mas lá em Isaías, no capítulo 35, ele diz, diga que os loucos não passarão por eles. Quem lembra de Isaías 35? Senhor Jesus. Isaías 35. Vai dar certo. Agora não deu. Oh Deus. Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. 2. Ele é o versículo, é o capítulo todo. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. Por que ele diz isso? E firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá como vingança, como divina retribuição virá, e para salvá-los. E continua, então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A alegria abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará as suas cabeças, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Aleluia! Querido, eu fico pensando nisso, mas você precisa aprender essa oração.
esse culto foi um culto de oração, para que você entenda o que é orar. Eu já disse isso, eu não aguentei, eu falei, eu preciso passar isso para a igreja. Eu estava lá estudando o tabernáculo, e eu peço para que você se coloque em pé, e para que os meninos possam vir aqui orar. Deus está fazendo isso tudo com você, sacerdote. Ele te constituiu rei e sacerdote. Agora você sabe o processo de ser um sacerdote. O sacerdote, ele vai ver as coisas coloridas, aquilo que te chama para a presença de Deus. E chegando lá, confesse o teu pecado. Não deixe nada para trás. Viva em santidade. Comece a falar, Senhor, me purifica, põe fogo nesse altar. Querido, existe um fogo que é colocado para purificação de ouro e prata. Mas o Senhor é que purificará os santos. Isso significa que Deus, Ele é mais forte, mais consumidor do que o próprio fogo que purifica. E você precisa chegar nesse altar e que Deus queime a sua vida. Que Deus queime as impurezas que estão na sua vida. E que você possa caminhar à luz da palavra de Deus e falar, Senhor, lava-me, Senhor. Ó Deus, a caminhada está me deixando cansado. Eu começo a ir para a tua igreja, para a nossa igreja, para a tua casa, Senhor, já por obrigação. Isso, querido, é você colocar a sinceridade diante do Senhor. E você fala, Deus, eu quero ser limpo. Eu quero limpar os meus pés e as minhas mãos. Deus, eu não quero me envergonhar de você. Eu quero estar na tua presença. E começa a falar ali, querido, quando você queima isso, você vai falar, Senhor, eu preciso de ti. Você está diante ali do candelabro. O candelabro é Jesus na tua vida. Ele é a luz que você precisa. E fala diante de Deus. Eu queria que você olhasse hoje para quem você é diante de Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém. O teu pensamento, Ele revelará. O teu coração não passará sem que seja reveladas as verdades de Deus. Deus, meu coração, Ele queima por ti, Deus. Ele queima, Senhor, pelas tuas verdades. E eu quero ser verdadeiro como o Senhor é verdadeiro. Eu quero ser assim como o Senhor é, Deus. Eu quero lançar o meu coração e pedir, Deus, purifica a minha caminhada. Deus, eu quero sim, Deus, ouvir o que o Senhor tem para a tua igreja. Sabe os pães que Deus me alimenta, me sustenta. Eu estou cansado de andar por essa terra e não saber como devo caminhar, como devo proceder. Eu não sei como proceder, Deus. Eu quero do teu pão, eu quero comer. Deus, que sempre haja dentro do meu coração a oração. Eu sempre quero falar contigo, Deus. Você pode orar isso? Eu quero orar a ti, Senhor, de verdade. Deus, eu quero junto com os santos demonstrar aquilo e derramar o que o Senhor tem me dado. Mas vai chegar um momento que você vai dobrar o seu joelho. Seja verdadeiro aí com o Senhor. Comece a falar agora com o Senhor. Comece a orar, comece a fazer esse processo para você chegar até o altar. Hoje há um altar aqui. E esse altar foi colocado por Deus. Ele está te ensinando que Deus te ama. Ele quer te purificar.
parece que tudo isso que eu estou falando parece que você é uma pessoa ruim. Não. Todos os dias você tem que acender fogo no altar de sacrifício. Isso significa que você tem que vigiar a sua caminhada pela manhã e vigiar a sua caminhada no finalzinho da tarde. Nós não temos orado todos os dias.